Você já se sentiu diminuído por alguém que tenta te provocar com sorrisos falsos, palavras disfarçadas de críticas ou atitudes que te colocam para baixo sem dizer uma única ofensa direta? Talvez esteja vivendo isso agora, cercado por gente que tenta te testar, te provocar, esperando ver sua reação. E a verdade, eles não querem só te machucar, querem te ver perdendo o controle. Porque quando você reage do jeito que eles esperam, você entrega a eles exatamente o que precisam para se sentirem superiores. Mas, e se eu te dissesse que existem atitudes tão poderosas, tão silenciosamente afiadas, que elas desarmam qualquer tentativa de te menosprezar? Que existe uma forma de se posicionar que não apenas protege sua autoestima, mas também vira o jogo sem que você precise levantar a voz? Este vídeo vai te mostrar 13 atitudes precisas, frias e eficazes, que quebram o ciclo do desrespeito, sem escândalo, sem brigar, sem cair no jogo emocional do outro. Essa não é só uma lista de conselhos, é um guia prático de sobrevivência emocional. Porque enquanto você não souber como reagir estrategicamente, continuará sendo o alvo preferido de quem vive do caos alheio. E cá entre nós, você já suportou demais, já cedeu demais, já engoliu sapos demais. Agora é hora de aprender a desarmar, sem se rebaixar. Fica comigo até o final, porque a última atitude é a mais poderosa de todas. E se você aplicar cada uma dessas estratégias no seu dia a dia, não só vai perceber uma mudança no comportamento dos outros, mas principalmente vai sentir o renascimento de uma força que sempre esteve aí dentro, só esperando ser despertada. Aproveita agora e já deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa aprender a se proteger emocionalmente. Se inscreve no canal e confere o conteúdo exclusivo que eu deixei no comentário fixado. É lá que está o material que pode mudar a forma como você lida com qualquer tipo de provocação. Agora respira fundo e prepare-se para enxergar o jogo por trás das palavras. Vamos começar. O silêncio que grita mais alto que 1000 palavras. Poucas coisas causam mais desconforto em quem tenta te menosprezar do que o teu silêncio. Mas não é qualquer silêncio. É aquele carregado de presença, de controle, de desprezo calculado. Quando alguém espera uma reação, uma resposta, um sinal de fraqueza, e tudo o que recebe é o teu completo silêncio, o jogo muda. Porque nesse momento você tira do outro o palco, e sem palco, o espetáculo do desrespeito simplesmente não acontece. A maioria das pessoas reage por impulso, sentem-se atacadas e imediatamente querem se defender, se justificar ou atacar de volta. Mas o silêncio, esse silêncio estratégico, é uma arte que os antigos estoicos dominavam como ninguém. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E quem tenta te ferir, acredita que sabe exatamente como você vai reagir. Quando você não reage, você o desarma. Esse tipo de silêncio é desconcertante. Ele faz o outro se questionar. Por que ele não respondeu? Será que não ligou? Será que ele sabe de algo que eu não sei? O silêncio gera dúvida. E a dúvida é um veneno para quem vive da certeza de que consegue te atingir. É nesse espaço silencioso que a sua superioridade começa a crescer, porque ele mostra que você tem algo que muitos não têm: domínio sobre si. E aqui vai o ponto-chave. Esse silêncio não é passividade. Ele é escolha. Ele é ação sem barulho. Ele é o grito da sua força interior. Não se trata de ignorar por medo, mas de escolher não gastar energia com o que não merece sequer uma vírgula do seu tempo. Essa atitude cria uma barreira invisível que o outro sente, mesmo que não entenda. E é exatamente isso que confunde e neutraliza. A próxima vez que alguém tentar te provocar, observe como seu corpo reage por dentro.
sinta o impulso querendo te empurrar para o conflito e escolha não ir. Respire fundo, mantenha o olhar firme e entregue ao outro o peso do próprio vazio. Você vai ver como o silêncio pode ser ensurdecedor quando vem de alguém que já entendeu seu valor. Agora que você sabe a força do silêncio, prepare-se para o próximo golpe invisível, o olhar firme que revela sua força interior. Se o silêncio cala o inimigo, o olhar é o espelho que o obriga a se ver. Existe um tipo de olhar que não precisa de palavras para impor respeito. Um olhar direto, calmo, inabalável, que transmite uma mensagem clara. Eu sei quem eu sou, e você não tem poder sobre mim. Esse tipo de presença intimida mais do que gritos ou ameaças, porque mostra que por trás daquele rosto calmo existe alguém que não precisa provar nada. E quem tenta te diminuir percebe isso no exato momento em que cruza os olhos com o teu. O erro de muitos é abaixar a cabeça, desviar o olhar, mostrar desconforto. Isso alimenta quem provoca. Eles sentem que te atingiram, mas quando você mantém o contato visual, sem arrogância, sem desafio, apenas com firmeza, você quebra esse ciclo. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te ferem. E manter o olhar firme é exatamente isso, ser diferente. Mostrar que o teu valor não está à venda e nem é abalado por quem tenta te testar. Esse olhar não vem do ego, vem da consciência. É o reflexo de uma mente que aprendeu a não se dobrar diante do barulho externo. Um olhar confiante é construído com disciplina emocional, com o silêncio certo, com a certeza de que você não precisa se defender de tudo. E quando você passa essa imagem, você desarma até os mais ousados, porque ninguém consegue manter o jogo da provocação quando a outra parte não se curva. Se você já sentiu vergonha, medo ou insegurança ao olhar alguém nos olhos, entenda que isso não define quem você é, apenas mostra o quanto ainda precisa fortalecer sua base interna. Comece treinando no espelho. Depois, pratique em pequenas interações. Não fuja do olhar de ninguém, porque o teu olhar diz mais sobre você do que qualquer explicação que tente dar. E quando ele é firme, o outro sente, mesmo que não admita. A verdade é que quem precisa te diminuir está tentando esconder a própria pequenez. Um olhar firme é o espelho que joga essa verdade na cara deles. E não há provocação que sobreviva ao desconforto de ser visto por quem não se deixa abalar. Agora que você aprendeu a manter a firmeza do olhar, se prepare para a próxima atitude, que é ainda mais poderosa. A resposta estratégica que desmonta a provocação. Porque às vezes o silêncio e o olhar bastam. Mas quando for necessário falar, você precisa saber exatamente o que dizer e como. Às vezes o silêncio não basta. O outro insiste, cutuca, provoca, e você sente aquela pressão interna querendo te empurrar para o confronto direto. Mas aqui está o segredo. Não é sobre calar para sempre, é sobre saber quando e como falar. Uma resposta certeira, dita no momento exato, com tom calmo e palavras bem escolhidas, pode desmontar qualquer tentativa de desrespeito. E o melhor, sem que você perca o controle. Responder não é reagir, responder é escolher. E a resposta certa é aquela que não tenta se justificar, nem devolver a provocação com raiva. Ela vem carregada de ironia sutil, de lucidez, de domínio. É o tipo de fala que expõe o absurdo do outro sem precisar dizer "você está errado". Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que temos delas. Quando você muda sua visão sobre o ataque, você responde com sabedoria, não com dor. Vamos a um exemplo. Alguém tenta te diminuir com uma piada. Você não entende nada disso, né? Em vez de se calar com vergonha ou tentar argumentar,
Com raiva, você responde com um leve sorriso. Engraçado, pensei o mesmo de você. Simples, direto, mas sem agressividade. A resposta não devolve o ataque. Ela desmascara a tentativa. O outro se vê exposto, e é nesse instante que ele percebe que não vai te dominar. A chave aqui é manter o tom. Falar baixo, pausadamente, como quem não está nem um pouco abalado. Isso cria um contraste com a tensão do outro. E nada desarma mais alguém do que perceber que suas palavras não têm o poder que imaginava. Quanto mais calma for sua resposta, mais forte ela se torna. Não porque grita, mas porque revela que você não está mais no jogo dele. Pratique isso. Escolha frases curtas, irônicas ou apenas observadoras. Evite explicações longas. Uma boa resposta é como uma flecha, precisa, silenciosa, certeira, e quando usada no momento certo, transforma o jogo sem levantar poeira. Lembre-se, quem provoca quer barulho. Dê a ele silêncio, ou uma resposta tão limpa que o constranja sem que ele perceba. Agora que você entendeu o poder de uma resposta cirúrgica, é hora de explorar algo ainda mais impactante. A postura corporal que impõe respeito sem dizer nada. Porque às vezes, o corpo fala antes da boca, e o que ele diz pode selar toda a conversa. Você já entrou em um ambiente e, sem entender por que, sentiu que alguém ali chamava a atenção, mesmo sem abrir a boca? Isso é postura. Não a dos ombros, mas a da presença. É o corpo transmitindo uma mensagem silenciosa. Eu estou no controle, e quem tenta te menosprezar percebe isso no ato. Porque uma postura firme, relaxada e confiante deixa claro que você não veio implorar respeito. Você já o carrega com você. O erro de muitos é deixar o corpo refletir o medo. Ombros curvados, olhar baixo, movimentos inquietos. Isso é como sangue na água para quem procura fragilidade. O corpo denuncia insegurança antes mesmo da fala. Mas quando você ocupa o espaço com tranquilidade, mantém o queixo reto, respira com calma e se move com intenção, algo muda no ar. Você se torna alguém que não se encolhe diante de provocação alguma. Marco Aurélio escreveu: a dignidade é invisível, mas quem a tem, carrega ela no jeito de andar, de olhar, de permanecer em silêncio. Isso é mais do que filosofia, é prática. Sua postura diz ao mundo como você se vê, e quando você se move com convicção, até quem tenta te diminuir, pensa duas vezes. Porque o respeito começa onde termina a dúvida sobre o seu valor. Comece observando como você entra nos lugares. Você anda olhando para o chão ou mantendo a cabeça erguida. Seus braços estão sempre cruzados, como quem se protege, ou abertos, como quem está disponível e firme. Cada gesto comunica algo. Aprenda a usar seu corpo como um escudo silencioso. Quando seu corpo transmite segurança, ele bloqueia ataques antes mesmo que eles comecem. E isso não é só sobre enfrentar provocadores. É sobre estar preparado para qualquer situação onde tentem te fazer menor. Uma boa postura faz com que você seja lembrado, não por gritar, mas por se manter de pé quando muitos se encolhem. É o tipo de força que se sente, não se explica. Agora que você já entendeu como o corpo pode ser uma arma silenciosa, prepare-se para um golpe ainda mais refinado. O desprezo seletivo que enfraquece o manipulador. Porque às vezes, o maior ataque é não dar nenhuma importância. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda provocação merece atenção. Às vezes, a reação mais poderosa é a indiferença. Mas não qualquer indiferença. Estou falando do desprezo seletivo, a arte de ignorar com estratégia. Porque quando você escolhe não se envolver com certos tipos de comportamento, você retira da outra pessoa a munição que ela tanto precisa. Isso, para quem vive de controle, é insuportável.
O manipulador não quer te destruir de uma vez. Ele quer te desgastar aos poucos. Quer ver sua dúvida, sua irritação, sua tentativa de se explicar. Ele se alimenta da sua reação. Mas quando você mostra que não está disponível para esse jogo, quando você ignora de forma fria, calculada e consciente, ele se enfraquece. Sêneca dizia: nada é mais poderoso do que aquele que tem poder sobre si mesmo. E o desprezo seletivo é uma demonstração brutal de autocontrole. Esse desprezo não é arrogância, é proteção. Você para de tentar se justificar para quem não está interessado em compreender. Para de se desgastar com quem não merece sua energia. Começa a escolher suas batalhas. E o simples ato de virar o rosto diante de uma provocação pode ser mais eficaz do que 1000 argumentos. O manipulador sente isso. Ele sente que perdeu o controle sobre sua atenção. E isso o incomoda mais do que qualquer resposta. Na prática é assim. Alguém solta uma indireta na frente dos outros. Você ouve, olha, sorri levemente e volta a sua atenção para algo mais importante. Não há escândalo, não há reação, só há um desprezo limpo, cirúrgico, que comunica: você não é relevante o suficiente para merecer minha resposta. Isso quebra o ciclo do controle emocional que o outro tentava manter sobre você. Esse tipo de atitude pode até gerar silêncio no ambiente, um silêncio desconfortável, mas poderoso, porque o manipulador esperava guerra e recebeu ausência. Esperava caos e recebeu maturidade. E aí, sem ter com quem brincar, ele simplesmente perde força. Agora que você aprendeu a ignorar com maestria, vamos avançar para um nível ainda mais profundo. A autoafirmação que ninguém pode te roubar. Porque quem tenta te diminuir só consegue se você esquece quem é. Você já percebeu como as críticas de certas pessoas só machucam quando você começa a acreditar nelas? O problema nunca foi o que dizem. É o quanto você duvida de si mesmo depois que escuta. A verdade é que ninguém pode te diminuir sem a sua permissão. E quando você constrói uma autoafirmação sólida, baseada em quem você é de verdade, os ataques param de ter efeito. Eles batem e caem, porque já não encontram brecha para entrar. Autoafirmação não é andar por aí dizendo o quanto você é bom. É saber em silêncio que você não precisa se encaixar em expectativas alheias. É entender que seu valor não está nas opiniões externas, mas na consciência de tudo que você enfrentou até aqui. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E essa liberdade começa quando você não espera mais validação de ninguém para se sentir completo. Quem tenta te menosprezar percebe isso. Eles testam, provocam, ironizam, mas nada te desestrutura. Por quê? Porque sua base interna está firme. Você já sabe o seu valor e não precisa provar nada para ninguém. Isso cria um tipo de energia que não pode ser fabricada. É algo que se sente. E o mais curioso é que quanto mais você se afirma em silêncio, mais os outros se questionam. Na prática, isso significa parar de pedir aprovação disfarçada. Parar de justificar suas escolhas, seu jeito de viver, seu silêncio, começar a dizer não sem culpa, começar a se posicionar com clareza, sem gritar. E, acima de tudo, começar a se lembrar todos os dias daquilo que ninguém viu, mas que você superou sozinho. É ali que mora a sua força. A autoafirmação não é um grito, é um estado. É a paz de quem sabe que pode caminhar sozinho se for preciso. E quem provoca percebe isso. Eles esperam alguém frágil. Encontram alguém que já aprendeu a não implorar por respeito. E aí, tudo muda. Agora que você já está ancorado em sua própria identidade, vamos explorar um dos pilares mais admirados pelos estoicos: o controle emocional que confunde o agressor. Porque não reagir como o esperado é a jogada que nenhum manipulador consegue vencer.
A arma mais letal contra quem tenta te provocar não é a força, é a calma. E não qualquer calma, mas aquela que vem de dentro, construída pela prática diária de não se deixar arrastar pelas emoções dos outros. O agressor emocional não está em busca de diálogo. Ele quer ver seu descontrole, porque é no seu desequilíbrio que ele se fortalece. Mas quando você permanece impassível, frio, lúcido, ele se perde. Porque tudo que ele planejou depende de uma reação sua que nunca vem. O controle emocional é o que separa quem vive reagindo de quem vive escolhendo. E a escolha, nesse caso, é não entregar seu poder a quem não merece. Sêneca dizia: quanto mais poder tiveres sobre ti, menos poder os outros terão sobre ti. E isso se manifesta naquele instante em que alguém te provoca. E ao invés de explodir, você apenas observa, como quem analisa uma peça repetida de teatro. E essa neutralidade desconcerta, porque ninguém espera ser ignorado em pleno ataque. Grande erro de quem vive sendo atingido por palavras é achar que precisa responder no calor do momento, que precisa provar algo. Mas não, você não precisa. Você pode apenas respirar e deixar o outro se afogar na própria tensão, porque o que realmente fere quem te ataca é perceber que ele não te afeta mais. Na prática, isso significa dominar o seu corpo e seus pensamentos quando estiver diante de um ataque verbal. Em vez de devolver com impulsividade, pergunte-se mentalmente: o que essa pessoa está tentando obter de mim? Só essa pergunta já ativa sua razão e silencia a emoção. Ao fazer isso, você muda completamente o rumo da conversa. Você para de reagir e começa a liderar, mesmo em silêncio. Controlar a própria emoção diante de uma provocação é um ato de superioridade. Não no sentido de arrogância, mas de sabedoria. Porque só quem é emocionalmente maduro consegue manter o centro enquanto o outro se desequilibra. E no final, quem cai no próprio jogo é quem tentou manipular. Agora que você domina sua emoção, vamos ao próximo passo, ainda mais desconcertante: a calma sarcástica que transforma ataques em piada. Porque rir com classe de quem tenta te atingir pode ser o golpe final mais elegante de todos. Existe algo profundamente irritante para quem tenta te diminuir: ser recebido com um sorriso calmo e uma pitada de sarcasmo, porque o que ele queria era te tirar do sério, provocar explosão, drama, justificativas. Mas o que ele encontra é alguém que ri, não por medo, mas por desprezo. E esse tipo de riso, quando vem acompanhado de calma, é mais poderoso do que qualquer discussão. Porque ele revela que o ataque foi tão fraco que virou motivo de riso. Mas atenção, não se trata de zombar, nem de usar sarcasmo agressivo. É aquele humor seco, elegante que comunica: você é previsível demais para me afetar. Epicteto nos lembrava: a liberdade é alcançada quando nada mais pode nos ferir sem nossa permissão. E essa liberdade aparece quando você transforma a provocação em entretenimento, sem perder o controle, sem se rebaixar. Só com um leve sorriso, uma resposta irônica e a serenidade de quem já viu esse jogo antes. Imagine alguém tentando te expor diante dos outros. Você vai mesmo fazer isso? Achei que você era mais esperto. E você responde, com um olhar: tranquilo, também achei, mas olha só, estou aqui me surpreendendo comigo mesmo. Pronto. A tensão é quebrada, a provocação vira motivo de riso, e quem tentou te diminuir agora se vê rindo junto ou completamente desconcertado. Porque o que era para ser confronto virou teatro. Esse tipo de resposta só é possível quando você está emocionalmente blindado. Quando você entende que o outro diz não define você. E aí, ao invés de reagir com raiva, você reage com classe. Isso não é apenas autodefesa, é domínio. Porque rir de algo que antes te machucava mostra o quanto você evoluiu,
Mostra que você deixou de ser refém das palavras alheias. Pratique isso. Quando alguém te provocar, respire. E antes de responder, procure a ironia da situação. Encontre um detalhe ridículo no comentário, uma contradição no tom. E transforme isso numa resposta sutil, engraçada, inesperada. Você vai perceber como o outro perde o eixo, porque nada frustra mais um manipulador do que ser transformado em piada por quem ele tentou dominar. Agora que você domina o riso estratégico, é hora de subir mais um degrau. O domínio da linguagem que te torna inabalável, porque há poder nas palavras certas e ainda mais nas palavras que você escolhe não dizer. As palavras que você escolhe e as que decide não usar dizem muito sobre o tipo de pessoa que você é. Em momentos de confronto, o modo como você fala pode construir ou destruir sua imagem. E quem tenta te menosprezar sabe disso. Ele está testando a sua reação, esperando que você tropece na língua, que se contradiga, que perca o controle. Mas quando você fala com precisão, com clareza e sem se alterar, você muda completamente o jogo. Dominar a linguagem não é falar difícil, é falar certo. É escolher cada frase com intenção, sem pressa, com aquela tranquilidade de quem já entendeu que gritar nunca convenceu ninguém. Marco Aurélio escreveu: aquele que domina a si mesmo é invencível. E parte desse domínio está em não se deixar levar pelas palavras do outro, mas usar as suas com sabedoria, como ferramentas, não como armas. Quem provoca está acostumado com respostas inflamadas. Mas quando você fala com elegância, quando não se apressa para rebater, quando transforma uma possível humilhação em uma colocação firme e direta, você se torna um muro difícil de transpor. E isso, para quem quer te tirar do eixo, é uma frustração imensa, porque a tua compostura revela um tipo de força que não se aprende com discursos, mas com prática emocional. Você não precisa explicar tudo, nem sempre deve rebater. Às vezes, uma pausa antes de responder já muda o clima da conversa. Entendo o que está tentando fazer, mas não vou participar disso. Pode ser mais destruidor do que qualquer confronto. É seco, limpo e mostra que você está consciente do jogo, mas não disponível para ele. Para alcançar esse nível, pratique o hábito de pensar antes de falar, de se ouvir internamente antes de se expressar, de evitar justificativas desnecessárias, porque quanto menos você se explicar, mais forte parecerá. E quanto mais simples forem suas palavras, mais difícil será te atingir. A clareza, nesse contexto, é uma forma poderosa de resistência. Agora que você aprendeu a usar sua fala como escudo, prepare-se para um gesto ainda mais impactante. A atitude estoica de virar as costas com dignidade. Porque saber a hora de sair é o que separa os fortes dos dependentes. Chega um momento em que não há mais o que discutir, explicar ou provar. Quando alguém insiste em te desrespeitar, te provocar ou te tratar como se teu valor fosse descartável, a resposta mais poderosa que existe é virar as costas. Não com raiva, não em fuga, mas com dignidade. Porque sair de cena por decisão própria é um ato de força. É você dizendo com ações o que palavras jamais conseguiriam expressar. Você não tem mais acesso a mim. Essa escolha exige coragem. Ficar e tentar mudar o outro pode parecer nobre, mas muitas vezes é só mais uma forma de se apegar à ilusão de controle. Sêneca dizia: a vida é curta demais para ser desperdiçada com tolices. E insistir em relações, discussões ou ambientes onde você é sistematicamente diminuído é tolice disfarçada de persistência. A verdadeira sabedoria está em perceber que o seu tempo e a sua paz são valiosos demais para serem desperdiçados.
Virar as costas com dignidade não é cortar laços com ódio, mas encerrar ciclos com consciência. É quando você entende que não está mais ali para convencer ninguém do seu valor. Você se levanta, se retira e segue, sem criar cena, sem dramatizar, apenas vai embora. E isso, para quem queria te manter preso no jogo emocional, é devastador. Porque a pessoa esperava confronto e encontrou ausência. Na prática, isso significa colocar limites, recusar convites disfarçados de armadilhas, escolher não responder mensagens que só visam te provocar, não comparecer em lugares onde você sabe que será alvo. Isso é liberdade. E quando você vive com essa clareza, começa a sentir uma leveza estranha, como se finalmente estivesse voltando para si mesmo. E o mais curioso, quando você começa a virar as costas sem drama, o respeito começa a aparecer. Porque o mundo respeita quem se respeita, quem não insiste onde não é valorizado. Quem entende que a presença é um presente e só deve ser oferecida a quem realmente merece. Agora que você aprendeu a sair sem perder sua essência, está pronto para encarar algo ainda mais poderoso. A presença confiante que fecha portas para abusos. Porque às vezes, só de estar ali, você já está dizendo, comigo não. Antes mesmo de dizer uma palavra, o seu jeito de entrar em um ambiente já comunica tudo. Há pessoas que, ao chegarem, impõem respeito apenas com a presença. Não precisam erguer a voz, não precisam parecer duras. Elas simplesmente ocupam o espaço com segurança. Essa presença, silenciosa e firme, é como uma armadura invisível. E quem tenta abusar emocionalmente sente essa barreira imediatamente. Porque onde há firmeza, não há brecha para abuso. Essa confiança não se constrói da noite para o dia. Ela é moldada a partir das pequenas escolhas. A forma como você se veste, como anda, como se comporta quando está sozinho e principalmente quando está entre os outros. Marco Aurélio dizia: a alma se veste de acordo com aquilo em que acredita. E quando você acredita no seu valor, isso transparece em cada gesto, o corpo fala, o olhar confirma e o outro entende que com você não se brinca. Muita gente tenta impor respeito através da dureza, mas isso geralmente vem da insegurança. A verdadeira presença forte vem da tranquilidade. Você não precisa provar nada, você apenas é. E essa naturalidade é magnética. Ela atrai quem te respeita e repele quem te subestima, porque sua presença envia uma mensagem clara. Eu me valorizo e espero o mesmo de quem está ao meu redor. Na prática, você pode começar ajustando pequenos comportamentos. Erga a cabeça. Fale olhando nos olhos. Evite pedir desculpas excessivamente. Não minimize sua importância com frases como "é só uma ideia boba", "desculpa incomodar". Cada vez que você se diminui, está ensinando os outros a te verem menor. Mas quando você se apresenta com serenidade e firmeza, você já está fechando portas para qualquer tipo de tratamento indigno. Com o tempo, sua presença se torna um filtro. Pessoas que antes tentavam te testar começam a se afastar. Não por medo, mas porque perceberam que com você não funciona. E isso é libertador. Porque você não precisa mais lutar para ser respeitado. Você simplesmente é. Agora que você aprendeu a construir uma presença que impõe respeito de forma natural, vamos para uma das atitudes mais internas e silenciosas, mas absolutamente destruidoras para qualquer tentativa de manipulação. A disciplina interna que destrói o jogo do outro. Porque quem tem controle sobre si nunca está em jogo. Existe uma força que ninguém vê, mas que sustenta tudo, a disciplina interna. Ela é o que te mantém calmo quando te provocam, centrado quando te testam, firme quando tentam te fazer duvidar de si. Essa disciplina não é sobre rigidez externa,
mas sobre domínio interno. É saber o que você tolera, o que não negocia e o que não está mais disposto a carregar. Quando você desenvolve esse nível de clareza, o jogo de quem tenta te manipular simplesmente deixa de funcionar. O manipulador vive da reação alheia. Ele testa seus limites. Ele observa o quanto pode empurrar, até onde pode te desgastar. Mas quando encontra alguém disciplinado emocionalmente, tudo desmorona, porque suas artimanhas, seus joguinhos, suas armadilhas emocionais batem de frente com uma muralha sólida. Sêneca dizia: a maior vitória é aquela sobre si mesmo. E quando você vence seus impulsos, você vence qualquer tentativa de controle externo. Disciplina é o que faz você acordar e não dar espaço para pensamentos autodestrutivos. É o que te impede de responder mensagens que você sabe que não merecem resposta. É o que te sustenta quando tudo parece querer te empurrar para a velha versão de si mesmo. Aquela que cedia, que implorava, que explodia, mas agora você escolhe. E essa escolha, feita repetidamente, transforma tudo. Essa força se constrói aos poucos, com pequenos hábitos. Escolher o silêncio em vez do desabafo impulsivo. Optar por se afastar em vez de tentar mudar o outro. Manter o foco no que depende de você e não no que está fora do seu alcance. Com o tempo, você não apenas se fortalece, você se blinda. E quem antes conseguia te atingir, agora te vê distante, inatingível. Na prática, a disciplina interna é a base de todas as outras atitudes. Sem ela, o silêncio vira fuga, a calma vira máscara e a presença perde consistência. Mas com ela, tudo se alinha, porque você já não está mais lutando contra os outros, está cuidando de si de forma implacável. E essa constância silenciosa é fatal para quem vive tentando te abalar. Agora que você consolidou essa força interior, chegou a hora de aprender o golpe mais refinado, mais impactante e que carrega o maior grau de liberdade emocional. A força de sair de cena com superioridade emocional, porque sair nem sempre é perder. Poucos têm coragem de sair quando ainda há plateia, quando ainda há esperança, quando ainda há aquele pequeno desejo de provar algo. Mas sair de cena com consciência, com tranquilidade, com dignidade, é um dos maiores atos de poder que alguém pode exercer, porque a verdadeira força não está em vencer o outro, está em não precisar mais estar ali, está em escolher ir embora sem que o outro tenha te empurrado. Isso confunde, isso desmonta, isso marca. Quem tenta te menosprezar conta com o teu apego. Espera que você queira se justificar, se redimir, ser aceito de volta. E quanto mais você insiste, mais você se afasta de si. Mas quando você escolhe sair, com serenidade no olhar e paz na respiração, você mostra algo que nenhuma reação explosiva poderia demonstrar, que você aprendeu a se priorizar. Marco Aurélio escreveu: a retirada é às vezes a melhor das vitórias. E quem aprende isso nunca mais volta para onde foi diminuído. Sair de cena não é desistência, é maturidade. É perceber que continuar ali só te fará sangrar mais. E que respeito não se implora, se impõe com presença ou com ausência. Quando você vai embora sem rancor, sem culpa, sem medo, você envia uma mensagem silenciosa. Eu valho mais do que isso. E essa mensagem ecoa, porque ela quebra o ciclo, encerra o jogo e dá início a uma nova história, onde você é o protagonista. Essa atitude exige autoconsciência. Você precisa saber quando está insistindo demais, quando está esperando reconhecimento de quem só quer manter o controle. Você precisa identificar o momento em que já deu tudo e agora tudo o que resta é ir embora com a cabeça erguida. Porque a maior humilhação para quem tentou te controlar
é te ver sair sem pedir nada. A saída emocional é libertadora. Ela te devolve a paz que você abriu mão para tentar ser compreendido por quem nunca quis te entender. Ela te devolve energia, foco, autoestima. E com o tempo você percebe, aquilo que parecia o fim foi o começo da sua verdadeira força. Agora que você chegou até aqui, respira fundo. Olhe para trás não com peso, mas com honra. Porque a partir de hoje, você tem nas mãos 13 atitudes que te protegem, te fortalecem e te libertam. E a maior delas é saber a hora certa de sair, de se escolher, de nunca mais voltar para onde não te respeitaram. Agora que você conhece essas 13 atitudes, entenda uma coisa. Ninguém mais tem o direito de manipular suas emoções, de te fazer sentir pequeno, de roubar tua paz. Não importa o que disseram no passado, não importa quem tentou te controlar. A partir de hoje, você tem uma nova postura, uma nova consciência e uma força interna que, se for cultivada todos os dias, vai te tornar inatingível. Essas atitudes não são apenas técnicas. Elas são escudos invisíveis, armas silenciosas, chaves de libertação, mas elas só funcionam se você colocá-las em prática. Não adianta apenas entender, é preciso viver, escolher diariamente se afastar de provocações, ficar em silêncio quando esperam gritos, falar com firmeza quando esperam submissão, rir quando esperam que você caia e, acima de tudo, sair quando todos esperam que você implore. Você merece respeito. Mas primeiro, precisa se respeitar o suficiente para não aceitar menos do que isso. O mundo muda quando você muda sua postura. As pessoas te tratam de acordo com aquilo que você tolera. E hoje, talvez seja o momento exato de reescrever essa regra, de deixar claro, sem precisar dizer, que com você não se brinca mais. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clique no like agora. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é valioso e precisa alcançar mais pessoas. Comenta aqui embaixo qual dessas atitudes você mais precisa aplicar hoje. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar do próprio valor. E se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender como ser respeitado, valorizado e emocionalmente blindado, dia após dia. E antes de sair, confere o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Pode ser exatamente o que falta para a sua virada de chave. Você não está sozinho, você só precisa aprender a não se abandonar mais.